Olá! Se você está assistindo a reprise então dessa live, não se esqueça de curtir, comentar e enviar essa live para quem possa interessar também, ok? Hoje nós vamos conversar sobre musculação para hipertensos, como minimizar o risco. Vamos lá? Deixa eu colocar um som aqui enquanto isso, enquanto a galera vai entrando aqui, tá? Sejam todos bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu colocar aqui, chamar já aqui o meu convidado, minha convidada de... Vou aqui escrever ela, o título. Oi. Olá, um minutinho só, dona Mayara. Tá. Deixa eu colocar aqui, né, gravar aqui embaixo. Vou colocar aqui fixado. Beleza. Bom, deixei um som aqui, Mayara. A Mayara é minha convidada, eu já vou apresentar ela para todo mundo aqui. Né? Enquanto a galera está entrando, a gente está escutando um som aqui nostálgico. Né? Não sei para quem gosta, né? De anos 80, eu gosto. Estou escutando aqui Top Gun ó, hoje, ó. Trilha sonora do Top Gun. Eu gosto tanto do filme como da trilha sonora também, né? Deixa eu ver quem é que está enquanto isso. Aí nativa. Bom, tá o Carlos aí, amigo meu. Não, o Renato tá aí também, Demerval. Fernanda Araújo tá aí também, nossa amiga de infância. Professor Demerval. Ô, Jéssica Tsutsui, você tá por aí também. Beijo grande pra você. Há quanto tempo, né? Caramba, que legal, hein? Bárbara Brazuca, dentre outros aí. Rosângela, tudo bem, Rosângela? Como é que tá em Caraguatatuba, hein? Tá bacana aí? Ó, hoje o meu irmão viu golfinhos aí na praia em Caraguatatuba. Olha que legal. Que bacana, hein? Gostaria de estar com vocês aí também. Bom, a galera tá entrando, né? Ela tá entrando aqui, a gente já vai começar, né? Eu quero saber, enquanto isso, enquanto a galera continua entrando, antes da gente começar a nossa live, quero saber uma coisa. De onde você fala? Quero saber quem é que fala de mais longe de mim. Eu falo de Guarulhos, São Paulo. De onde você fala, escreve aqui embaixo, ó. Bota nos comentários aqui embaixo, que eu quero ver, então, da onde tá vindo essa galera aí, né? Tem mais gente de Guarulhos? Fora a Mayara e eu, que somos da mesma cidade, né? Ó, outra coisa, pessoal. Enquanto termina a música aqui e a gente começa essa live para valer, faz o seguinte que ainda dá tempo, ó. Aqui embaixo tem um aviãozinho para você enviar essa live para outras pessoas. Taca o dedo aqui nesse aviãozinho, então, tá? Envia para todos os seus colegas, então, que você acredita que pode se beneficiar com a live de hoje, já que nós vamos conversar hoje sobre musculação para hipertensos. Um tema super, hiper importante para todo mundo, não é verdade? Né? Quem que não precisa saber hoje em dia sobre musculação para hipertensos, não é? Você deve saber, por exemplo, que cerca de 1/4 da população brasileira, tá, tem hipertensão arterial hoje. Então é bem importante que todos os profissionais de educação física aí saibam desse tema e saibam trabalhar. Ó, tem mais gente entrando, ó, estamos aumentando nossos seguidores aí. E deixa eu ver da onde que é essa galera. Deixa eu ver se o povo respondeu. Pra gente já começar aqui então, hein? Vamos ver aqui. Guarulhos, ixi, tem uma galera de Guarulhos, hein? Olha só. O pessoal é muito bairrista, né? Os guarulhenses, né? Eles sempre seguem a gente. Ó, São Mateus, Zona Leste. Faltou mais alguns aqui. Bom, pessoal, terminou nossa música já, né? Deu os 3 minutinhos aqui de introdução. Eu acho que está mais do que na hora da gente começar a nossa live. Essa live que é tão especial e importante, né? Um tema tão relevante assim, tá? Hoje eu tenho como convidada aqui a professora mestre Mayara, tá? Professora mestre Mayara, então, é professora de educação física, tá? Especialista em fisiologia? Reabilitação cardíaca e fisiologia do exercício. Reabilitação cardíaca e fisiologia do exercício. E, além disso, ela é mestre em reabilitação cardíaca pelo INCOR, USP, São Paulo. Não é isso mesmo, professora? Eu sou mestre pela Escola de Educação Física, mas meu projeto foi em parceria com o Instituto do Coração, com a reabilitação cardíaca lá.
Muito bem, que ótimo. Então, olha só, preste bem atenção, tá? Hoje não vai ser um dia qualquer que a gente vai conversar sobre musculação para hipertensos. Eu tenho comigo hoje, como convidada aqui, uma das maiores especialistas em reabilitação cardíaca, em exercícios para hipertensos, cardíacos, etc., comigo, tá? Por isso, não saia dessa live, fique nela até o final, porque você poderá fazer perguntas ao vivo diretamente para a professora Maiara, que é especialista neste assunto, tudo bem? Outra coisa que eu quero falar para vocês, ó, aqui embaixo tem um ponto de interrogação, que é uma caixa de perguntas, tá? Sempre que você tiver alguma dúvida, não pergunte nos comentários, pergunta na caixinha aqui embaixo, porque senão você pergunta nos comentários, o comentário passa, vai embora, e aí a gente nem vê o que você perguntou, tá? No final, eu vou pegar todas as perguntas aqui, e a professora Maiara e eu teremos o maior prazer de responder, tudo bem? Pessoal, no que diz respeito a mim, vocês já me conhecem, tá? Para quem é seguidor da professora Maiara, então, muito prazer, eu sou o professor Mário Tsutsui, especialista em fisiologia do exercício e mestre em ciências pela Universidade Federal de São Paulo, tá? E eu trabalho especialmente com treinamento, e treinamento de musculação, inclusive, é uma das minhas especialidades. Para quem não sabe, esse é o meu livro, tá? Guia Completo de Musculação, uma abordagem prática e científica que tem ajudado diversos profissionais aí de educação física no Brasil inteiro. Todos os dias eu recebo mensagem aí de pessoas que estão lendo o meu livro ou que leram o meu livro aí e têm se beneficiado aí a respeito do tema, tá bom? Enfim, tá mais do que na hora da gente começar propriamente dito, né? Nós só temos 1 hora disponível aqui com a professora Maiara e a gente não vai perder tempo, tá? Professora Maiara, eu trouxe aqui algumas perguntas que muito provavelmente, tá? As pessoas que estão nos escutando agora, estão nos assistindo, muito provavelmente gostariam de fazer, né? Uma dessas perguntas, tá? É o seguinte: hipertenso não pode fazer musculação. É verdade isso? Da onde vem essa história? Você pode comentar um pouco a respeito? Posso, mas eu vou pedir licença só para fazer um comentário antes da gente entrar no tema da live, Claro. Que eu fui vendo o pessoal subindo aí e cada vez eu acho uma coincidência nova guarulhense de pessoas em comum entre a gente. Tá a Fernanda aí do basquete, da época que eu jogava basquete, Wagner também, da época que eu joguei basquete aqui em Guarulhos. Então, nossa, um puta prazer estar vendo esse pessoal aqui na live e o pessoal que eu vi entrando aí que eu já conheço também. É um prazer vocês estarem aqui, os seguidores aí do Mário, que eu ainda não tive a oportunidade, que ainda não me conhecem. Um prazer enorme falar com vocês sobre esse tema que eu gosto bastante. Então, só para poder pontuar isso. Vamos lá, vamos ao tema. Você me perguntou, então, se essa história de musculação ser proibido para hipertenso, né? Legal a gente começar... É legal a gente começar falando disso, porque o próprio tema da live a gente colocou lá como minimizar o risco. Quer dizer, existe um risco, e esse risco era motivo, inclusive, de contraindicação da musculação para hipertenso não muito tempo atrás, coisa de décadas atrás. E as coisas foram evoluindo. Hoje em dia, assim, nessa área, quem trabalha com reabilitação cardiovascular, com grupo que tem risco cardiovascular, sabe que houve uma evolução muito grande em relação a contraindicação para exercício. Hoje em dia você só contraindica se a pessoa realmente tem algum evento, alguma intervenção aguda a ser feita no momento. Caso contrário, exercício é sempre bom. Basta você saber como controlar as variáveis que podem trazer mais risco. Então, por que musculação era contraindicada para hipertenso, era proibida para essa população? Porque hipertenso, em geral, tem uma maior predisposição a infarto e a acidente vascular cerebral. E por que isso? Normalmente, ó, pra você ter uma ideia, Mário, mais de 60% das histórias de primeiro infarto tinha história de hipertensão arterial antes. Quase 70% das histórias de primeiro acidente vascular cerebral tinha hipertensão antes, quer dizer, é um fator de risco muito presente. E os hipertensos têm uma maior predisposição a ter aneurismas cerebrais. São regiões mais enfraquecidas ali nas artérias que predispõem a um acidente vascular cerebral quando você leva a uma carga pressórica elevada. E a gente sabe que exercício físico tem um potencial estressor, pressórico, grande, né? Só para o pessoal aqui ter uma noção aí, quem nunca entrou mais a fundo nisso, mas assim, vocês têm noção do quanto que pode subir a pressão arterial fazendo leg press num atleta de alto rendimento? Quanto que pode chegar mais ou menos? Dá um chute aí. Olha, chuta alto, chuta alto. Chutar alto, tá? Vou chutar alto aqui, talvez 250 por 150. Mais alto. 300 por 200?
Aí chegou perto. Um pouquinho mais alto. Tem Agora, estudo só, clássico. desculpa só te interromper. Antes de você revelar a informação, qual é a pressão normal das pessoas? Comenta para a pessoa. Tá, bom, pressão arterial de repouso ideal é abaixo de 130 sistólica, né, aquele valor mais alto, e abaixo de 85 a diastólica. Esses valores ao longo do tempo vão modificando, tiveram umas restrições até um pouco maior nas últimas diretrizes, mas em geral abaixo de 13 por 8,5 é o valor ideal de repouso. No exercício vai subir pressão, ok, tem que subir mesmo, a gente sabe, só que tem valores que são muito abusivos que pode levar a, por exemplo, o rompimento de um aneurisma, né? Então, normalmente isso não é uma regra, tá? A gente trabalha, assim, por um consenso, até na época que eu trabalhava no Instituto do Coração, a gente tolerava até a 18 de sistólica e 10 de diastólica durante o exercício aeróbio. Acima disso, a gente começava já a reduzir a intensidade, porque não era o ideal. Só que isso a gente controla no aeróbio, tá? Na musculação a gente vai chegar nesse ponto, não é fácil fazer esse controle de pressão arterial. Então, o ideal é que a pressão suba, até no máximo vai 18 por 10, e ela tem que partir de abaixo de 13 por 8,5. Entendi. Legal. E aí quer dizer que no leg press a gente chega até quanto de pressão? Então, tem estudo clássico que mostrou em atletas de alto rendimento, halterofilistas, durante o leg press, valores médios do grupo lá de 320 de sistólica e 250 para diastólica. Se considerar o valor máximo, teve gente que passou de 400 de sistólica. É só para entender, é claro que isso é um extremo. A gente está falando de halterofilistas, atletas de alto rendimento, né? Mas é só para entender o potencial de carga pressórica que um exercício como esse pode ter. Porque um aluno nosso que não é halterofilista, que não é alto rendimento, que passe lá de 250, já é um valor bastante abusivo para uma pessoa que pode ter um aneurisma ou uma placa de aterosclerose, formar trombo, infartar e ter AVC, né? Caramba, hein? É bastante. E então quer dizer que eu nem sabia, na verdade, que o nosso corpo podia suportar tanto. Algumas pessoas chegam a 400 milímetros de mercúrio, então, de pressão sistólica, né? Agora, o lance é o seguinte, na hora de monitorar ali, isso é importante a gente conversar. Porque, assim, no exercício cardiorrespiratório, por exemplo, o cara está na bike, ou ele está, por exemplo, ali na esteira, e você coloca, então, né, o aparelho no braço do indivíduo e você consegue monitorar, né, ali a pressão arterial. Agora, você me deixou super curioso. É super importante monitorar isso realmente em pessoas que têm hipertensão. E não é pouca gente que tem hipertensão, não, tá? Estudos epidemiológicos apontam que mais de 1/4 da população brasileira, ou seja, mais de 25% da população brasileira tem hipertensão arterial. Isso quer dizer que a cada 4 clientes seus de personal training, muito provavelmente pelo menos vai ter hipertensão arterial, tá? Tá aí a relevância do assunto, motivo pelo qual você deve se especializar nesse assunto. Agora, como a gente conversou anteriormente, tá? Lá no cardiorrespiratório é fácil monitorar essas variáveis. Mas na musculação, como é que a gente faz, professora? Aí é que tá. Só um agravante ainda desse dado que você deu de que muitas pessoas têm hipertensão é que muitas pessoas não sabem que têm hipertensão. Então a gente não pode ter aquele 100% de confiança. Às vezes um aluno que nunca vai no cardiologista, que nunca vê pressão arterial, quando ele vai descobrir a hipertensão, ela já tá há um bom tempo. Então é bom a gente estar alerta a isso. Com relação à monitorização, não dá para a gente fazer monitorização efetiva durante o exercício de força. Esse dado que eu te falei aí desse estudo clássico que vê os halterofilistas foi feito com catéter intraarterial, porque era pesquisa. Na prática, se você for ver, você fala, então eu vou controlar, vou ver logo depois que acabou a série. Ou então vou ver no braço contralateral, tô fazendo unilateral. Você tem um erro aí de pelo menos 30% da pressão real que tá ali. Então, pelo menos, isso não é uma coisa concreta para você falar, então vou fazer uma continha e transformar. Não dá. Não dá pra gente ter noção do controle durante. Por isso, o que a gente faz? A gente entende quais são as variáveis que podem levar a picos pressóricos e a gente utiliza essas estratégias para amenizar os picos pressóricos e trabalhar com segurança. Porque não tem como fazer controle como a gente faz no aeróbio de uma maneira bem tranquila, né? Entendi. Então, só para, inclusive, esclarecer para as pessoas, tá? Esse catéter intravenoso, né? Então, é uma espécie de uma agulha que se coloca, então, né? Aqui na veia ou na artéria da pessoa para conseguir fazer esse monitoramento, né? O que nesse caso, na artéria, é bem invasivo.
Então, que é possível na ciência, mas na prática do personal trainer ele não é possível ser feito, né? Então, a gente, na verdade, tem algumas outras estratégias, né, específicas para minimizar o risco. Então, vamos imaginar o seguinte, tá? Você, personal trainer, tá? Chegou, então, na tua mão um aluno de personal que quer treinar contigo, tá? Vamos imaginar essa situação. E que o médico pediu para que realizasse exercício físico, já que o exercício físico ele possui aí benefícios no que diz respeito ao tratamento da hipertensão arterial e controle de outras doenças crônicas não transmissíveis. Dentre esses treinamentos aí, o treinamento cardiorrespiratório é legal, é bacana, e a gente consegue tolerar, como a professora mesmo Mayara disse, tá? Uma pressão de 180 por 100, né, no exercício cardiorrespiratório, né? Então, a pessoa vai treinar cardiorrespiratório na bike ou na esteira ali, você controla a pressão numa boa, etc e tal, né, para conseguir fazer com que a pessoa ela venha a ter segurança na hora da prática. Agora, nós sabemos que o treinamento de força possui também alguns benefícios específicos, tá? Que o treinamento cardiorrespiratório não causa de forma tão importante, como, por exemplo, o aumento da densidade óssea, o aumento de massa muscular, que é importante, né? Dentre outros benefícios. E aí, professora Mayara, como é que a gente faz, então, na musculação para controlar e minimizar esse risco? Aí são várias coisas. Primeiro, assim, se você conhecer quais são os pontos que levam a picos pressóricos, a gente evita esses pontos. Então, eu vou comentar alguns deles aqui, tá? E aí depois a gente vai chegando à conclusão de que característica que tem que ter esse treino quando você respeita cada um desses itens. Então, primeiro deles, intensidade do treinamento. No exercício aeróbio, por exemplo, eu vou comparar os dois para entender a diferença e por que traz risco a intensidade mais elevada na musculação. No exercício aeróbio, um exercício dinâmico, você tem uma vasodilatação periférica importante. Então, normalmente, o comportamento da pressão é aumentar a pressão arterial sistólica, porque ela está relacionada à bomba de ejeção, a gente está aumentando a demanda de fluxo sanguíneo, mas a diastólica não, ela se mantém ou ela até diminui um pouco por conta dessa vasodilatação, o que é ótimo. Para o hipertenso, você tem ali um equilíbrio bom nesse sentido. Agora, no exercício de força, a gente tem uma pressão do músculo durante a contração, mecânica mesmo, no vaso, que faz com que o vaso local ali, onde está sendo exercitado, não tenha uma vasodilatação tão eficaz. E então, aumentando a resistência periférica, isso faz com que aumente também a pressão diastólica. Então, esse problema, e puxando para a intensidade, que é onde eu queria chegar, quanto maior a intensidade, maior vai ser a oclusão desse vaso. Quanto maior a massa muscular envolvida, mais vasos vão estar ocluídos. Então, se eu coloco um exercício, por exemplo, que envolve grandes grupos musculares, acima de 70% de um RM, normalmente acima de 70%, acima de 75%, você já começa a ter uma oclusão vascular quase completa no músculo que está ativo. Então, você aumenta muito a resistência periférica. No momento em que você está com uma demanda energética alta, com fluxo sanguíneo, uma demanda de fluxo sanguíneo maior. Isso aumenta demais a pressão que o coração tem que vencer para bombear o sangue. Então, a intensidade é um fator crucial. A gente precisa trabalhar com hipertenso abaixo de 70% de um RM, ou seja, cargas moderadas. Esse é o primeiro ponto. Posso só dar uma pausa aqui? Né? Então, é importante deixar bem claro, né, para os profissionais, estudantes que estão nos escutando agora, tá? Uma primeira coisa aqui que a professora Mayara falou e que eu vou ressaltar é o seguinte, tá? Então, quando você tem a contração muscular, tudo bem aqui? Então, vamos imaginar que aqui nós temos os músculos, tá? No meio do músculo, nós temos, então, veias e artérias, tudo bem? Quando essa contração ela é muito grande, olha o que acontece, ó. O músculo fecha e estrangula essas veias e artérias, tudo bem? Estrangula as veias e artérias, o sangue que estava ali precisa ir para um outro lugar, não é verdade? Isso, por sua vez, faz aumentar a pressão arterial. E quanto maior for a intensidade na musculação, maior é o estrangulamento dessas veias e artérias. Tá aí, então, um passo importante que a professora Mayara falou, tá? De realizar, então, exercícios com cerca de 70%, até no máximo 75% de um RM, de um esforço máximo. Trabalhar com cargas moderadas, esse é o primeiro ponto, tá? Fique ligado nisso, tá bom? Agora, só uma outra coisa, antes da professora Mayara da sequência, e falar agora da segunda opção, é o seguinte, a professora Mayara está ofertando um curso, tá? Um curso muito legal e completo para quem quer se especializar em reabilitação cardíaca e se aprofundar neste assunto que a gente está conversando agora, que é musculação para hipertensos, mas muito mais.
se você é professor de educação física, se você é estudante de educação física, tá? E quer abocanhar essa enorme gama, né, de pessoas que têm hipertensão arterial, tá? Não perca a oportunidade de fazer o curso da professora Maiara, tá? Professora Maiara, inclusive, né, para quem está ouvindo a gente agora, que é meu seguidor especialmente, será que a gente dar alguma oferta especial para essa turma? Você pode falar um pouquinho a respeito? Sim, primeiro só reforçando que eu estou representando a Cardioteam, né, nesse curso, sou eu que vou ministrar as aulas, mas ali eu passo a metodologia de trabalho da Cardioteam, que é uma assessoria esportiva especializada nesse público de risco cardiovascular, não só hipertensos, né, mas a grande maioria é hipertenso e cardiopata. Então a gente vai falar sobre como a gente faz a nossa conduta desde quando o aluno chega até a prescrição do exercício e monitorização. E muito do que eu estou falando aqui faz parte do nosso conteúdo, sim, e lá a gente consegue com mais tempo se aprofundar, claro, e praticar também, para que você consiga aplicar, né, com seu aluno. Mesmo quem não tem experiência nessa área de reabilitação, acho que é uma área que a gente precisa fortalecer, porque esse público está nas academias, não está só em locais como a Cardioteam, e o personal precisa estar preparado para atender com segurança mesmo, que é uma população que vem crescendo muito e um grande nicho para a gente se fortalecer cada vez mais como profissionais de saúde. A gente tem uma condição super especial pro professor Mário, sim, que ele é um grande parceiro aí nosso, e nós vamos disponibilizar alguns cupons. Esses cupons, eles têm um limite, né? Então, os primeiros que conseguirem utilizar conseguem o desconto de 20%. Quando terminar a live, vocês podem mandar um direct aí para o professor Mário ou para mim aqui pelo Instagram da Cardioteam. A gente encaminha o link com o cupom certinho e aí vocês corram para aproveitar os cupons. As inscrições vão até esse domingo, mas os cupons até quando acabar. Então, pode ser que acabe antes. Legal. Então, e quanto custa hoje a capacitação completa em reabilitação cardíaca e treinamento para cardíacos aí? Caramba, agora você me pegou. Eu não lembro de cabeça. Bom, tudo bem, tá? Mas eu vejo até o final da live. A Luciana tá aqui, Luciana. Dá uma olhada lá, por favor. Então, um pouco acima de 800 e aí com esse desconto de 20%, tem um desconto bom aí, vai para próximo de 600. Então, depois a Luciana que tá na live aqui vai ver para mim. Lu, olha lá, por favor, e manda aqui. Então, é o seguinte, ó. Então, só para quem estava na live aqui, prestando atenção na gente e quer se especializar no assunto e quer fazer a diferença no mercado de trabalho e trabalhar com hipertensos, então, tá? Manda no meu direct. Eu quero que eu vou te mandar um cupom de 20% de desconto, tudo bem? Assim que terminar a live, tá? Manda no meu inbox. Eu quero que eu vou te dar um cupom de 20% de desconto, beleza? Então tá jóia. Combinado. Pode mandar então, tá? No meu ou no da Maiara, tá bom? Manda aí, eu quero que a gente vai te dar um desconto bem legal, beleza? Ó, você principalmente que quer trabalhar com idoso, né? Idosos aí, tem muita gente que quer trabalhar com idosos, você não pode ficar de fora desse curso, tudo bem? Professora Maiara, primeira condição que nós conversamos sobre a musculação, né? Retomando o assunto aqui, é não exagerar na carga, tá? Fazer até 75% aí do esforço máximo, tudo bem? E qual que seria uma segunda estratégia? A segunda estratégia, Mário, tem um pouco a ver com essa, uma delas. Na verdade, eu vou falar duas em uma aqui já. Uma delas é evitar manobra de valsalva. E a gente sabe que acima de 80% de um RM é praticamente impossível não fazer manobra de valsalva. Tô certa nisso, Mário? Você que é da musculação aí, né? Olha, então, eu tenho uma outra estratégia também para complementar, mas você tem razão nesse assunto. Mas eu tenho uma outra estratégia que eu quero falar sobre ela. Legal. Então eu quero ouvir, porque aí a gente vai discutindo e ver o que a gente... Porque o legal é isso, é a gente adaptar o treino do hipertenso de acordo com as estratégias que a gente tem disponíveis, né? Então a gente sabe que manobra de valsalva não é interessante fazer. Então, a gente sempre, na prática, com os nossos alunos, a gente observa a respiração deles e até para garantir que eles não estão fazendo manobra de valsalva, a gente costuma pedir para eles fazerem a expiração no momento da força concêntrica. Então, a gente costuma orientar, principalmente os pacientes que são de reabilitação cardíaca mesmo, que não tem só hipertensão, também tem associado
outros fatores de risco, né? Então a gente costuma orientar assim de uma maneira mais clara e objetiva para o público leigo entender o que é não fazer manobra de valsalva. É muito importante porque a manobra de valsalva aumenta a pressão intratorácica no momento em que você está no pico de pressão, que é onde você está fazendo a força concêntrica, que tem isso que a gente já comentou da oclusão vascular. Então, quando você aumenta a pressão intratorácica, você também tem um gatilho para aumentar a pressão arterial junto, e é nesse momento em que tem os maiores picos. Além do que, essa manobra de valsalva tem algumas fases. Então, a hora que você termina a manobra de valsalva, você tem uma queda abrupta da pressão intratorácica. E isso leva a uma queda da pressão arterial rápida. E o nosso organismo, em geral, a gente tem mecanismos reflexos para corrigir essas mudanças abruptas de pressão arterial. E um deles é aumentar a frequência cardíaca, em reflexo. E esse aumento de frequência cardíaca, queda de frequência cardíaca, aumento de pressão, isso aí é um gatilho para arritmia nesse público que tem risco cardiovascular. Então, manobra de valsalva é algo que a gente realmente evita com esse público, e evitando cargas muito elevadas, você já está, de uma certa forma, também evitando ali manobra de valsalva, por isso que ela tem muito a ver com a primeira. E a outra coisa que eu já ia emendar falando aqui é fadiga concêntrica. A gente normalmente trabalha abaixo da falha. A gente nunca trabalha com hipertenso chegando até a fadiga concêntrica, até o momento da falha. Porque também, independente da carga, mesmo que eu tiver com uma carga leve, se eu levar até a exaustão, eu vou ter o maior pico pressórico possível. E semelhante àquele se eu tivesse feito, por exemplo, um teste de um RM. Entendeu? Então, às vezes o pessoal tem medo do teste de um RM para hipertenso, mas bota para fazer com contração lá de 40% da carga máxima e leva até a exaustão. É o mesmo risco. Então, você tem uma carga alta, sim, pressórica alta. Então, a gente evita, já falamos 3 coisas aqui, né? Intensidade, manobra de valsalva e a falha. Muito bem. Bom, você já acabou com o meu barato. Eu ia falar sobre esse lance de evitar imaginei. Porque assim, nós comentamos, né? Você comentou, na verdade, né, no segundo item, não fazer acima de 75%, 80% é importante, senão o cara faz isometria e apneia. Mas às vezes, realmente, mesmo trabalhando com 20 movimentos máximos, se você leva o indivíduo até a falha, né? Ele muitas vezes no último movimento, na última repetição, ele vai fazer isometria e apneia, e aí possivelmente a pressão arterial vai lá em cima. Então, uma das dicas que eu dou também, tá? Mesmo que você esteja trabalhando, então, com baixas cargas, abaixo de 75% de um RM, tá? É importante não levar o indivíduo até o limite, tá? Trabalhar na musculação sempre de forma submáxima. E o que é de forma submáxima? Vamos lá. Tá? Então, partindo do princípio que máximo é você ir até o limite, tá? E na literatura científica, nós temos que esforço máximo na musculação é até gerar isometria e apneia, tá? A gente pode trabalhar com a percepção do esforço do indivíduo, tá? Onde ele deve trabalhar, por exemplo, até 2 movimentos antes da falha, tudo bem? Então, por exemplo, ele vai começar a fazer aqui supino, tá? Aí vamos supor, então, que ele começa a fadigar e acha que vai falhar na próxima. Ali ele já guarda, entendeu? Você não leva o indivíduo, então, tá? Até a falha. Obviamente, principalmente o aluno que nunca treinou musculação, ele não vai ter essa percepção. E aí é muito importante o seu olhar clínico para conseguir conduzi-lo, então, a uma ótima e segura execução. Beleza? Outra coisa, ó. Eu tô vendo muita gente perguntando nos comentários, tá? Então, pessoal, como eu falei no início da live, tá? Você pergunta nos comentários, o comentário passa, vai embora e a gente não pega, tá? Aqui embaixo tem uma caixinha de perguntas onde tem um ponto de interrogação. Perguntas somente aqui embaixo, ó, na caixinha de pergunta, que no final eu vou pegar, então, todas as perguntas para que a professora Maiara e eu possa responder, tudo bem? Professora, eu tenho mais uma pergunta para ti. Posso fazer já? Pode. A Luciana colocou aí o que você me perguntou, viu? Só para falar os valores do curso, que eu não soube de cabeça. Tá aí nos comentários. Então vamos lá. E quanto que é? Bom, vamos lá, fala pra gente aí. Vamos lá. 835 é o valor cheio. E com o desconto do professor Mário aí, só pedir para ele lá no direct, sai por 668 ou 12 de 55,66. Legal. Vamos fazer uma continha aqui. 600 e poucos reais. Olha, o retorno desse investimento é certo. Porque um cliente de personal, tá, te paga 600 reais ou mais por mês, com certeza. Para pensar que você vai investir 600 reais, por exemplo, em uma capacitação completa em reabilitação cardíaca. Você vai aprender desde como trabalhar com hipertenso, por exemplo, na musculação,
como também com cardiorrespiratório e, além disso, outros assuntos importantes por apenas 600 e poucos reais, né? Se a pessoa for dividir isso, então, esse valor aí, dá cerca de uma pizza, mais ou menos, uma pizza com Coca-Cola por mês. Não é possível que você não tenha nenhuma pizza com Coca-Cola por mês para investir na sua carreira, tá? O investimento é certo, pessoal. 600 reais, um aluno de personal em um mês paga para você. Aí você imagina que depois é só monetizar isso aí, esse conhecimento, fazer um bom marketing, tá? E fazer ainda mais dinheiro, aumentar ainda mais a sua renda com tudo isso. Beleza? Mas é só para quem mandar eu quero no meu inbox, beleza? Assim que terminar então a live, eu quero no meu inbox. Combinado? Uma outra coisa que eu quero pedir para vocês, antes da gente dar continuidade, é o seguinte, ó. Nós estamos com quase 40 pessoas, já chegou a bater 40 pessoas ao vivo aqui, tá? Chegou a hora do nosso print. Dá um print, ó. Se essa live está contribuindo para sua carreira, tá? Se ela está contribuindo, então, para a sua formação, dá um print agora aí na nossa live. Tá? Sobe esse print lá na sua history, marca a professora Maiara e eu e faz um comentário bem legal, tá? Esse feedback para nós é super importante, me deixa super motivado, é super bacana pro meu trabalho, é importante para mim, tá? Então dá um print aí, sobe lá na history, tá? E fala para todo mundo que você está hoje estudando da hipertensão e musculação, tá? Quem sabe você não ganhou um aluno de personal trainer só nesse print, tá? De repente, eu conheço muitos alunos que durante a live aí dão print, falam que estão estudando sobre alguma coisa e aí conseguem cliente de personal. Então, não se esqueça de fazer isso, beleza? E é claro, depois não se esqueça de mandar inbox, eu quero, para você conseguir o desconto, tá bom? Beleza? Posso continuar perguntando? Vamos lá. Mas é o seguinte, ó, professora, a primeira recomendação que você fez, tá, de musculação para hipertenso, foi a seguinte: não trabalhar com 75% de um RM ou mais. Porém, como é que eu vou saber 75% de um RM de um cara que tem hipertensão, se em tese ele não pode fazer o teste de um RM, que é um teste máximo? Então, olha, na verdade até pode, tá? Não é contraindicado. Existem grupos que trabalham com reabilitação cardíaca que fazem, mas na prática a gente não vê muito isso, porque não é tão aplicado depois. Você teria que ficar repetindo esse teste, assim, no geral as pessoas acabam não fazendo o teste de 1RM toda hora para ficar repetindo. Então, a gente trabalha muito com as orientações mais subjetivas para os alunos, que são relacionadas a esses pontos, inclusive, que eu fui falando alguns aqui. Então, a gente observa se eles conseguem fazer a série inteira sem fazer manobra de valsalva, sem reduzir eficiência, movimento e ritmo do movimento no final da série, que poderia estar chegando até a falha. Então, quando a gente começa a perceber que teve uma mudança de eficiência do ritmo, a gente já interrompe a série e o ideal é que ele consiga fazer a série completa, de 15 a 20 repetições, sem chegar nesse ponto da falha, sem fazer manobra de valsalva. Se a gente garantiu isso, a gente provavelmente já está com uma intensidade moderada, dificilmente ele vai estar acima da intensidade que traz risco para ele. Tem algumas outras coisinhas que a gente observa durante o exercício, mas esses são os pontos principais para a gente garantir que ele não está fazendo com uma carga tão elevada que vai trazer risco. Então, recapitulando, né? A gente vai trabalhar com uma percepção subjetiva de esforço dele, não é isso? E esqueci de falar do principal, que é perguntar a percepção subjetiva de esforço, sim. Então, por exemplo, né, um indivíduo ele vai começar a fazer musculação, vai começar a fazer força aqui, tá? E aí você pergunta para ele, ó, de 0 a 10, tá? É isso aí. Que peso que você acha que é esse aqui? Ou, se ele responder 8, 9, opa, tá muito próximo de 10, né? Tá acima de 80, não é isso que a gente precisa. Então, ó, bota uma carga lá para ele fazer um supino, um pec deck, por exemplo. De 0 a 10, que carga que você acha que você tá? Ah, 5, 6. Opa, encontramos então a intensidade ideal. Certo, professora? Isso. Se você conseguir garantir que ele está dentro dessa percepção de esforço, sem prender respiração e sem entrar em fadiga no final da série, chegar na falha, então provavelmente você está dentro da carga ideal, sim. Tá. Ó, o Brian tá fazendo uma pergunta aqui que não exatamente tem a ver com a hipertensão, né? Mas provavelmente você, como uma profissional da área, deve saber responder. É uma dúvida de muita gente. Né? Então, por exemplo, o indivíduo, né, ele está deitado no supino, aí ele faz lá a força máxima, etc e tal, e aí quando ele levanta, a pessoa fica tonta. O que acontece? Faz mal para a saúde? Tem até a ver também, viu? Hã? Até que tem a ver, sim, viu? Com hipertensão também, porque os hipertensos normalmente estão medicados, né? A gente espera que estejam para treinar, né?
E às vezes você tem um efeito somatório aí, hipotensor da medicação e do exercício físico. Ao longo do tempo, você vai tendo a redução da pressão arterial pelo próprio treinamento físico, potencializado com a medicação, você pode ter hipotensão. E outras pessoas que não tem nada a ver com a medicação, mas que, por exemplo, tem um pouco de demora. Eu falei esses dias no nosso Instagram sobre isso até. Tem pessoas que não estão aparentemente saudáveis, não tem hipertensão, não tem doença cardiovascular, mas tem uma certa lentidão no mecanismo reflexo para ajustar a pressão arterial, por exemplo, quando você muda de posição ou quando você interrompe um exercício que a pressão cai e você demora um pouquinho para ajustar. Isso a gente chama de uma deficiência no sistema nervoso autônomo mesmo, chama de desautonomia. Porque é o sistema nervoso autônomo que vai fazer esse ajuste rápido. Pessoas saudáveis que têm esse funcionamento normal, você sai da posição deitada para em pé e a pressão teria que cair, mas você ajusta rapidamente. Você para um esforço abruptamente, a pressão ia cair, mas você ajusta rapidamente. Quem tem uma lentidão nesse mecanismo tem exatamente esse sintoma que ele colocou. A pessoa para o esforço. Imagina que você está lá fazendo o esforço e você está com a pressão elevada, você está com o vaso contraindo, com a musculatura contraindo o vaso, num exercício que tem grande grupo muscular, como é o supino, você está deitado, quer dizer, o retorno venoso ali está mais favorável, aí você para o esforço, o vaso dilata, você levanta, a pressão vai lá para baixo. Se você não tem um mecanismo reflexo tão ágil, vai demorar um pouquinho para ele ajustar a sua pressão e é nessa hora que tem o mal-estar. Isso é uma hipotensão pós-exercício, que você resolve facilmente deitando o aluno, levando um pouquinho a perna, e assim que ele melhorar o mal-estar, senta e oferece água. Se for só hipotensão, vai passar rapidinho. Ah, entendi. Isso tem a ver com o barorreflexo? Tem a ver também. O barorreflexo é o mecanismo que faz com que o sistema nervoso autônomo haja nessa hora. Você tem alguns sensores ali na artéria, que são esses sensores, esses baroreceptores, que informam para o sistema nervoso como que está a pressão arterial. Então, se na hora que a pressão arterial cai rapidamente, esses sensores rapidamente mandam uma resposta lá para o sistema nervoso, e uma das respostas é aumentar a frequência cardíaca rápido, para contornar essa situação. Se esse mecanismo do barorreflexo, sistema nervoso autônomo, é lento, você demora para ajustar a pressão arterial, e por isso tem esse mal-estar. Ah, entendi. Bom, ótima explicação, obrigado. Dando continuidade aqui, professora Maiara, né? Acho que é dúvida de algumas pessoas, talvez a gente não tenha sido claro o suficiente. O curso, né, oferecido, ele é online? Ah, sim, a gente nem chegou a comentar aqui, mas sim, o curso é 100% online. Vai acontecer na próxima semana as aulas de segunda, quarta, sexta e sábado. A gente deixou a terça e a quinta porque tem bastante tarefa para o pessoal fazer, então já se programa para a semana inteira, tudo online 100%. Legal. Então, independentemente do lugar do mundo onde você estiver, você vai poder assistir esse curso aí com 20% de desconto para quem mandar eu quero do meu inbox, tá bom? Agora, dando continuidade aqui, professora, né? Quebrando a objeção de algumas pessoas aqui. Por um acaso, esse curso ele vai ficar gravado? Vamos supor que a pessoa não consiga assistir ao vivo. Você vai conseguir assistir depois gravado ou não? Nesse momento, não. Nesse momento vai pro tudo ou nada. Ou você tá lá semana que vem, porque eu quero acompanhar de perto. Tem bastante tarefa que a gente vai fazer junto. Então, é um curso que, nesse momento, a gente não tá colocando ele gravado, não. Tem que estar lá presente. Entendi. E acontece de que horas a que horas? Na segunda, na quarta e na sexta de noite, para dar tempo do pessoal trabalhar e chegar e assistir o curso, que vai das 8 às 22. Aí a gente deixa algumas tarefas para o pessoal praticar na terça e na quinta. E aí no sábado a gente tem uma carga horária um pouco maior, das 14 às 18. Então, segunda, quarta e sexta, das 20 às 22. Sábado, das 14 às 18. Beleza, legal, ótimo. Então, respondida a pergunta aqui, eu vou para uma próxima pergunta aqui, minha, tá? Antes de eu chamar a pergunta das pessoas, que eu estou vendo aqui que minha caixa está lotada. A gente vai ter que responder a pergunta da galera. Então, vou fazer só mais uma pergunta aqui, tá? O lance é o seguinte, há uma lenda, eu não sei se é verdade ou não, de que os hipertensos, eles não podem fazer exercício isométrico. Tá certo isso? Ah, tá. Legal falar disso, porque isso é uma coisa que foi mudando um pouco ao longo do tempo, como várias coisas nessa área, né? Realmente, assim, o exercício isométrico, ele sempre foi visto como contraindicado para hipertenso e ainda é, de certa forma, vou chegar nesse ponto, porque você tem, é o único exercício, quando você pensa no exercício dinâmico, você tem um comportamento da pressão arterial que é de subir e descer. Por exemplo, no exercício de musculação dinâmico, na contração dinâmica, você tem contração na fase concêntrica do movimento, um aumento da pressão arterial, na fase excêntrica, uma redução. E assim vai, e assim vai.
durante a série. No isométrico, você está ocluindo o vaso o tempo inteiro. Retomando, quanto maior a massa muscular envolvida, mais vasos estão sendo ocluídos. Quanto maior a intensidade, maior essa oclusão. Então imagina que seu aluno hipertenso está fazendo prancha, que é o exercício que envolve trocentos grupos musculares, numa alta intensidade, se ele não é muito bem treinado ali, e ele está fazendo prancha, e a cada segundo que ele está na prancha, a pressão, ó, lá para cima, tanto a sistólica quanto a diastólica. É o único exercício que acontece isso, porque no dinâmico, a diastólica não sobe tanto, é a sistólica que sobe mais. Apesar de na musculação a diastólica acabar subindo muito mais do que no exercício aeróbio. Mas ainda ela está num incremento que não se compara ao exercício isométrico, porque o isométrico, você não tem nenhum momento relaxamento do vaso ali. Você tem a resistência vascular aumentada o tempo todo. E a demanda aumentando. Então você tem aumento da pressão até acabar a série. Aí, qual é o problema maior disso aí? Além desse pico pressórico que você já tem mais elevado. Quando você para de uma vez. Então, assim, todo aquele tempo que você ficou ocluindo, de repente, parou. O que acontece nessa hora? Cai a pressão arterial diastólica rapidamente. Se você tem um hipertenso que já tem uma predisposição a fazer arritmia, é um gatilho. Que já tem uma predisposição a ter placa de aterosclerose, é um gatilho para fazer isquemia, porque durante a diástole é onde enchem as coronárias, e quando cai a pressão arterial diastólica rápido, você pode provocar uma isquemia. Então tem uma série de problemas no exercício isométrico. Só falei coisa ruim deles, né? Agora eu vou falar a parte que foi mudando. Então é por isso que era contraindicado realmente. Na última diretriz de reabilitação cardiovascular, recentíssima, de 2020, colocaram o exercício isométrico com uma recomendação para o tratamento de hipertensão. Nível de evidência 2A, nem se compara, 2B, se eu não me engano, nem se compara com aeróbio, desculpa, recomendação 2A, nível de evidência B, nem se compara com aeróbio, que é recomendação, assim, 1, nível de evidência A, sabe? Nem se compara, né? É uma recomendação mais baixa, mas entrou como recomendação. E por que isso? Tem vários estudos agora trazendo benefício do treinamento isométrico para hipertenso, com reduções bastante expressivas da pressão arterial de adaptações crônicas do treinamento isométrico. Só que precisa parar para pensar em o que esses estudos estão trazendo para o personal não sair aí na prática fazendo prancha para todo aluno de personal. Normalmente esses protocolos utilizam hand grip, que usa o quê? Mão, apreensão manual. Olha a quantidade de massa muscular envolvida nisso. Muito pequena, nem se compara com uma prancha. 30% da contração voluntária máxima, carga baixíssima. Então eles fazem normalmente nos protocolos lá 4 séries de 2 minutos, preensão manual, 30% da contração voluntária máxima. Isso traz benefício e já está sendo comprovado. Mesmo assim, esse benefício ele tem sido mostrado ainda de uma maneira meio difusa, assim, com grupos muito diversificados. E a gente sabe que a resposta é diferente para o normotenso, para o pré-hipertenso e para o hipertenso. Ainda carece de um pouco mais de consolidação, assim, de meta-análises que utilizam só hipertensos para ver esse efeito. Mas tem mostrado efeitos bem expressivos para hand grip e alguns até mostrando para posição de isometria como se fosse do agachamento na parede, mas não em 90 graus, né, numa intensidade mais leve. Então, existe esse movimento agora caminhando para o treinamento isométrico que eu, Maiara, ainda não saio dando para os meus alunos para fazer treinamento isométrico na musculação, porque isso eu acho que é uma maneira ainda muito isolada. Imagina você no final do treino ou no meio de um treino que você já exigiu um esforço ali daquele aluno, você botar ele para fazer uma prancha ou fazer um agachamento isométrico, envolvendo grandes grupos musculares, numa intensidade que pode ser já mais elevada do que esses 30%, que a gente não está medindo diretamente. Então, assim, ainda é algo que tem que ter cuidado. Eu não dou treinamento isométrico ainda para os meus alunos, né? Faria esse hand grip, eu faria, mas a gente não faz isso no dia a dia da musculação. Então é melhor a gente esperar um pouco mais de evidências e meta-análises serem realizadas, não? Na minha opinião, é. Isso aí. Legal, professora. Muito obrigado pela resposta. E tá na hora agora da gente puxar as perguntas. Faltam 15 minutos só para a gente encerrar a live. Passou muito rápido, dava para a gente ficar a tarde toda conversando aqui sobre esse assunto, né? Mas ainda faltam 15 minutos, eu já vou puxar aqui então agora as perguntas, tá? Mas novamente, antes de eu puxar as perguntas, frisando. Pessoal, se você quer se tornar especialista neste assunto e saber sobre este assunto e muito mais sobre reabilitação cardíaca, para trabalhar, né, com cerca de 25% da população brasileira em geral, tá? Não perca o curso de capacitação em reabilitação cardíaca da professora Maiara da Cardioteam, tá? É um curso completo,
ao vivo e online, que você vai poder assistir de onde você quiser e você vai sair craque em reabilitação cardíaca. Você vai aprender, por exemplo, ó, musculação para hipertenso, exercício cardiorrespiratório para hipertenso. O que mais, professora? A gente vai falar desde o momento em que o aluno chega. Então, nós vamos falar como que você classifica o risco desse aluno, né? Para entender se ele tem um risco baixo ou alto para a prática do exercício, do ponto de vista cardiovascular. E aí entra tudo, não só hipertenso, inclusive diabéticos, cardiopatas, né? Para você entender quem é o aluno. E aí, o que você faz com ele? Qual é a prescrição mais segura e mais eficaz, tanto do aeróbio quanto do resistido, e como que monitoriza durante o exercício essa população. Basicamente, resumindo, é isso. E não perca a oportunidade para você que está nessa live, só para você que está nessa live aqui, mandando eu quero no meu inbox, tá? Você vai ter 20% de desconto. É isso mesmo, tá? Você vai pagar 600 e poucos reais em 20% de desconto. O retorno é certo, tá? É certo, 600 reais, um aluno de personal paga para você em um mês. Depois é só monetizar tudo aquilo que você investiu, tá bom? Em outros clientes, beleza? Não perca essa oportunidade de se tornar, então, um profissional diferenciado, não só em reabilitação cardíaca, mas também em outras populações especiais, beleza? Vamos puxar as perguntas aqui, então? Vamos lá, pessoal. Primeira pergunta. Vou tentar responder mais rápido, eu falo demais, né? Fica tranquila, vamos lá. Primeira pergunta da Fernanda. É correto afirmar que o treino de musculação para hipertenso é mais lento a hipertrofia muscular? Causa menos hipertrofia muscular? Então, ó, se você conseguir... Você quer dar musculação, Mário? Que treino de hipertrofia bem efetivo, né? Que trazia um resultado expressivo de hipertrofia. Respeitando esses limites que eu falei, a gente poderia fazer. Limita muito, né? Se você parar para pensar, você não pode levar até a falha. Você não pode fazer... Por exemplo, tem várias estratégias como drop set ou mesmo um biset que você prolongaria muito a sério, que não é adequado, que não dá o tempo de descanso adequado. Você não pode fazer manobra de valsalva, você não pode fazer carga alta. Então limita muito realmente para fazer treino de hipertrofia, ao meu ver. Se o professor Mário tiver uma estratégia boa, que respeite tudo isso, nós vamos conversar sobre ela, mas em geral a gente acaba fazendo treino de resistência mesmo. Então, olha só, mas eu tenho uma novidade para você, viu, professora Mayara? Então, nos últimos tempos, olha, alguns estudos têm apontado, por exemplo, que estudos de resistência muscular, por exemplo, tá? E não necessariamente levando até a falha, mas próximo dela, tá? Tem dado resultados muito similares no que diz respeito à hipertrofia muscular. Então, isso é uma ótima notícia também, tá? Para os hipertensos. Talvez, provavelmente, tá? O resultado não seja o mesmo, igual. Mas se eu falar para você que vai hipertrofiar muito menos também, tá? Talvez não seja verdade. Então, mesmo se a pessoa for um jovem que quer hipertrofia, né? E tem hipertensão arterial, certamente alguns resultados ela terá, tá bom? Especialmente no início, né? Eu acho que especialmente no início, né? Se você tem um aluno iniciante que não fazia nada, você coloca ele para fazer um treino de resistência, ele já vai ganhar massa muscular, né? Acho que depois, os ganhos depois é que acabam sendo um pouco mais limitados se você não pode fazer todas as outras estratégias para hipertrofia, né? Mas sim. Muito bem lembrado, né? No início, as adaptações, né, acontecem de forma mais rápida, mesmo porque a pessoa estava sem condicionamento físico. À medida que ela vai se tornando treinada, fica cada vez mais difícil, né? Porque aí a gente precisa de outras estratégias mais agressivas. É isso aí. Né? Deixa eu passar para a segunda aqui, então. Vamos lá. Próximo. Queria saber onde a isometria interfere em alunos com hipertensão. Nós já conversamos sobre isso, né? Eu espero que a pessoa, que ele esteja, que ele tenha escutado, né, na verdade, a respeito da nossa resposta. Vamos pegar a próxima aqui. Podemos fazer alguma relação da frequência cardíaca com a pressão? Eu posso, por exemplo, monitorar a frequência cardíaca, imaginar, a pressão está alta demais ou está baixa demais durante o exercício? Tem alguma relação com isso? Infelizmente, para esse tipo de controle, não. Existe uma relação realmente, igual eu comentei, do mecanismo reflexo. Toda vez que você tem uma queda abrupta de pressão, tem uma resposta de aumento da frequência cardíaca momentânea. Mas não é uma relação assim tão direta a ponto de você, através de um dado, prever o outro. Não existe isso. Infelizmente, não. Então, vamos trabalhar com a percepção subjetiva de esforço, então, que é aquilo que nós já havíamos conversado anteriormente. E realizar também as outras estratégias que a professora comentou. Próxima pergunta aqui, a próxima pergunta é do Luiz. Né? Poderia comentar a isometria, né? Nós já falamos, Luiz, já falamos sobre isso. Se você não estava, assista a gravação depois, tá joia? Vamos ver, próximo aqui.
Então, olha só, gostaria de saber aeróbico, contínuo ou intervalado. Qual é indicado para hipertensos? O assunto da nossa live é especialmente musculação, mas acho que a professora Maiara pode falar a respeito disso, né? Então, o hipertenso pode fazer intervalado também ou não? Só contínuo? No aeróbio, é o que a gente comentou antes, Mário, como a gente consegue controlar a pressão arterial, aferir durante o exercício, você até pode fazer, se tiver um comportamento adequado, como você está conseguindo verificar ali como está a pressão arterial, não tem uma contraindicação direta ao intervalado, só tem se essa pessoa tiver uma resposta hiperreativa. Tem pessoas que, com pequenos aumentos de intensidade, já fazem um aumento grande de pressão arterial, mas como você tem esse controle, você está ali verificando a pressão, você consegue saber se para aquela pessoa está adequado ou não, então ok. Tem, por exemplo, HIIT, pode fazer? Protocolo de tabaco. Se você conseguir aferir a pressão arterial durante, se você fizer um treino HIIT funcional, que você não consegue ter controle da pressão arterial, não. Se você fizer um HIIT na esteira ou na bicicleta ergométrica, onde você consegue aferir a pressão arterial e ver se está dentro do comportamento adequado, sim. E outra coisa, você considera adequado, tá? Até quanto? 18 por 10? Então 180 por 100? É o teto. Isso, no treinamento cardiorrespiratório, sim. Acima disso, você não precisa interromper o exercício. Você só sabe que você tem que reduzir um pouquinho a intensidade. E aí a pressão já vai ficar ok. Se mesmo assim estiver mantendo muito elevada, aí você tem que interromper o exercício. Então, se a pessoa manter por, sei lá, mais de 2 ou 3 minutos, 18 por 100, né? Estiver mantendo aí, beleza. Entendi, mas não se estiver acima. Quanto tempo ainda acima posso disso? tolerar? Não, normalmente você não vai estar com controle de pressão arterial como a gente tem o da frequência cardíaca, momento a momento, né? Você vai ver ali no meio do exercício, no final, a gente costuma verificar no exercício aeróbio de repouso, aí na metade do tempo do exercício e no final, né? Aí viu aquele dia ali que a pressão passou um pouquinho. No próximo dia você vai reduzir um pouquinho a intensidade do treino. Ou no mesmo dia, se já você viu no meio, você já reduz um pouquinho a intensidade do treino e continua acompanhando, ver se tem adaptação. Ainda nesse mesmo assunto, tá? Vamos supor que um aluno teu, ele vai começar a treinar hoje com você, personal. Começar a treinar hoje aqui, tal. E aí você aferiu a frequência, não, a pressão arterial antes de começar o treino. Aí você já viu que ele tá ali 19 por 11. Manda para casa? Manda para casa. Acima de 160 de sistólica ou 16, né? Para sistólica. Ou acima de 110 da diastólica, ou seja, acima de 16 por 11. Qualquer uma das duas. Não precisa estar as duas. Você já não faz o treino nesse dia. O ideal é que ele vá, medique, né? Porque ele está com a pressão arterial descontrolada. Ele tem que medicar e voltar com a pressão arterial mais controlada para você fazer o treino com segurança. Ótimo. Bem legal a sua informação, então. Viu, pessoal? Se a pessoa já começar o treino, né? For começar o treino, então, acima de 16 por 10, né? E por 11. 16 por 11, manda para casa, então. Volta outro dia para treinar com a pressão arterial mais baixa. Vamos pegar Só uma diquinha. Só uma diquinha aqui com relação a isso ainda. Às vezes tem aluno nosso que chega batendo na trave, com a pressão assim quase nesse limite. O que você pode fazer? Colocar para fazer uma caminhada leve, porque às vezes a pessoa chegou mais estressada, a pressão tá alta, mas na hora que você coloca para fazer uma caminhada, já tem uma vasodilatação periférica, vai normalizando e você consegue trabalhar com essa pessoa nesse dia se a pressão reduzir um pouco, tá? Dá para fazer essa tentativa. Agora, se você botar para caminhar e a pressão subir, aí não dá mesmo. Boa estratégia. Essa e outras estratégias você vai aprender na capacitação. Tá? Vamos pegar a última pergunta aqui, então, que é da Jéssica. Jéssica Rabelo, minha aluna da graduação. Existe um valor de segurança máximo de pressão arterial para iniciar o treino de musculação? Foi o que a gente acabou de conversar. Espero que você tenha gostado aí, que você esteja aí, né, Jéssica? Se você estiver por aí, comenta aí, então, tá? Se você escutou, se você gostou e se foi importante para você, tá bom? E novamente, pessoal, né? Falta 5 minutos aqui para a gente finalizar a nossa live, né? Se você gostou dessa live, se essa live foi importante para a sua formação, se foi importante para você, não se esqueça de dar um print agora, bem legal aí, tá bom? Dá um print, então, nessa live, sobe esse print lá na sua history, tá? Faz um comentário bem legal aí, tá? Um elogio bem bacana para nós aí, tá bom? Que isso é muito importante para mim, para a professora Maiara aí, né? A gente se sente muito importante e sente também que está ajudando as pessoas, tá? Não se esqueça de fazer isso.
Além disso, como nós conversamos anteriormente, tá? Se você dar um print agora, colocar na sua history e as pessoas ficarem sabendo que você está estudando sobre hipertensão arterial, exercício para hipertensão arterial também, existe uma ótima e grande possibilidade de você conseguir também clientes de personal que querem trabalhar com você, porque o médico mandou fazer exercício, mas não tem profissional aí para isso, tá bom? A propósito, esse é um assunto que eu quero comentar, tá? Tem muito pouco profissional de educação física que sabe trabalhar musculação para hipertenso, musculação para hipertenso, musculação para diabético, populações especiais de modo geral. Muito pouca gente. Se você fizer esse curso de capacitação, então, tá? Em reabilitação cardíaca e também, né, em populações especiais, pode ter certeza que você vai estar na frente de muita gente. Mas muita gente mesmo, porque muito professor de educação física não sabe, né? Pouco professor de educação física sabe trabalhar com com populações especiais, tá bom? Nessa capacitação, tá? Você vai aprender tudo aquilo que você precisa saber sobre musculação e hipertensão, reabilitação cardíaca, hipertensão, exercício cardiorrespiratório, exercício para diabéticos e etc, etc, etc. Não deixe de participar dessa capacitação, tá? E abocanhar essa enorme gama aí do mercado. Mais de 25% da população tem hipertensão arterial e só para você que está na minha live aqui e mandar eu quero no meu inbox, você vai ter um desconto de 20%. Se não escutou errado, 20%. Você vai investir apenas R$600, tá? O retorno é certo, porque um aluno de personal já devolve esse dinheiro para você, tá bom? E você vai certamente sair na frente de muita gente. Se você já é profissional, agora mesmo você já começa a praticar, colocar isso em prática. E se você é estudante, tá? Certamente com esse conhecimento você já entra no mercado na frente de muita gente, tá bom? Mas desconto só para quem mandar eu quero, então, no meu inbox. Beleza? Pessoal, eu agradeço muito a presença de todo mundo. Foi ótima a live. Agradeço a professora Maiara aí, que disponibilizou 1 hora para a gente debater sobre o assunto. Eu poderia ficar, então, a tarde toda conversando a respeito, mas, infelizmente, a gente só pode ficar aqui por 1 hora, que daqui a pouco o Instagram vai cortar a gente, né? Professora Maiara, gostaria de fazer as suas considerações? Agradeço, eu sei que está com tempo curto. Para quem quiser ver um resuminho dessas ideias, eu vou colocar um post hoje no Instagram com umas dicas principais do que eu falei aqui e talvez uma outra que não deu tempo de falar sobre treinamento de musculação para hipertensos. E com relação ao curso, só para frisar que a ideia realmente a gente busca levar para mais profissionais de educação física esse conhecimento, porque é uma área que está crescendo muito e a gente não pensa em quantidade quando a gente trabalha com esse público, a gente pensa em estabilidade. É um público muito fiel, que uma vez que você conquistou a confiança dele, do cardiologista, da família, para atuar com esse público, você não perde mais esse aluno nunca mais. Então é por isso que a gente quer que outros profissionais trabalhem para que tenha mais profissionais capacitados a atender esse público que é tão carente do nosso serviço e que, infelizmente, a gente é uma área muito fechada ainda, a gente está tentando difundir isso mais. Tudo bem? Pessoal, então agradecemos de coração, quase 1 hora da tarde agora. Ó, beijo grande. Muito obrigada. Um abraço, tá? Espero que a gente esteja junto, então, numa próxima live. Maiara, eu e todos vocês que estão assistindo, tá bom? A gente se vê numa próxima, pessoal. Eu fico por aqui. Obrigada, tchau, Mário. Valeu. Tchau.